Muito bem, seguiremos agora então com o painel Desenvolvimento e Integração na América Latina, que nós vamos formar neste momento com os seguintes convidados. Para moderar este painel, temos aqui o secretário-geral da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, Edgardo Alvarez. Para discutir esse assunto, os debatedores: Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, também Dante Mossi, presidente do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, Juan Notaro, presidente do Fomplata, também Juan Quatrom, o presidente do Banco de la Província de Buenos Aires. E com a palavra, então, agora, o moderador, secretário Edgardo Alvarez. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Quero agradecer à Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, na pessoa do seu presidente, diretora, a nossa Associação Interamericana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, pela honra de nos convidar para moderar esse panel, que tem o objetivo de discutir as transformações geopolíticas, a organização das cadeias produtivas, economia global e maior integração entre países e regiões da América Latina para enfrentar nossos problemas de desenvolvimento. Esse é um tema que nos apaixona particularmente, porque somos uma instituição com uma visão em comum, confirmada por 86 membros, países da América Latina e Caribe, da Europa, Ásia e, logicamente, nossos organismos financeiros regionais, organizações que encontraram um espaço de interação e cooperação. Nesses momentos, reconhecemos que são momentos difíceis, mas também momentos de oportunidades para aprofundar os vínculos entre nossos países, para potencializar o desenvolvimento interregional no conjunto de países e a cooperação, principalmente no campo crítico como aquele da saúde. Nessa ocasião, como já foi mencionado para Adalgisa, teremos como panelistas a grandes amigos e representantes de importantes órgãos financeiros e bancos regionais, senhor Juan Quatromo, presidente do Banco da Província de Buenos Aires, Jorge Arbache, vice-presidente da CA, Banco de Desenvolvimento da América Latina, Dante Mossi, presidente do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, BCIE, Juan Notaro, presidente da Fomplata, Banco de Desenvolvimento do Mercosul. Os senhores podem ver que com esse painel, temos praticamente cobertas todas as regiões. Então, sem mais, eu passo a palavra para o primeiro panelista, Quatromo, presidente do Banco da Província de Buenos Aires. Por favor, Juan. Olá, Bem, vocês escutam? Bom dia a todos e todas. Eu falo aqui de Buenos Aires, numa manhã fresca, agradecer pelo convite e poder participar nesse painel. A Eduardo e a todos os demais panelistas. Eu tenho uma breve apresentação que eu vou compartilhar com os senhores. E aquilo que eu gostaria de explicar ou mostrar é como nós enfrentamos a gestão ao longo do último ano. Foi mencionada isso, esse tema foi mencionado na apresentação, mas o Banco da Província de Buenos Aires é um banco público. Eu assumi a direção do banco em 2019. Tínhamos uma série de objetivos estratégicos com o governador da província, e depois chegou a pandemia. Nesse contexto, aquilo que é importante para nós é destacar que, mesmo em tempos difíceis e quando foi necessário criar diferentes mecanismos de adaptação aos tempos que atravessamos no mundo inteiro, não modificamos o objetivo e os nossos desafios estratégicos do banco. Então, como eu estava falando, nós começamos a gestão com uma decisão política que era retomar no Banco da Província o papel
como ator de desenvolvimento econômico e produtivo do território, no território. Nós entendíamos que o banco tinha perdido ao longo de muitos anos o papel fundamental de incentivo, e para isso era necessário destacar a assistência aos setores produtivos da província. Outro desafio que caminha junto com isso é a inclusão financeira, ou seja, oferecer ferramentas que nos permitam incorporar e ampliar o alcance do sistema, o âmbito do sistema financeiro. E nós acreditamos que o ponto-chave para resolver esses dois desafios é por meio de uma estratégia muito agressiva de inovação e investimento em tecnologia, e eu vou contar aos senhores dois casos que nós acreditamos que foram bem-sucedidos, caso do ano passado. Como eu disse no início, esses desafios que nós tínhamos e que eram estratégicos, terminaram por ser duplamente desafiantes e necessários no marco dessa pandemia. Uma breve nota, um breve comentário de contexto, não todos têm que conhecer a realidade da província de Buenos Aires, onde atua o banco. A província contribui com 40% do produto bruto da República Argentina, é o centro da produção industrial pecuária, e além disso tem uma teia de PYMEs, de pequenas e médias empresas de ampla densidade. Nós identificamos mais de 170 mil PYMEs no território da província, que geram 1.700.000 postos de trabalho, ou seja, nós entendemos que a assistência do banco nesses setores produtivos cumpre um papel-chave para a geração de postos de trabalho de qualidade que geram melhores condições de vida na nossa população. Nesse marco, ao longo de 2020, nós tomamos a decisão, e aquilo que eu dizia no começo, a decisão política de colocar o banco a serviço dos setores produtivos. Como podemos ver aqui, no ano passado, o saldo de empréstimos do setor produtivo ao setor comercial se multiplicou por 2, cresceu 104%, como podemos ver, esse no marco de crescimento de toda a assistência do sistema financeiro, crescendo em 80%, esse crédito oferecido ao setor produtivo. Na Argentina, a inflação foi de 36%, mas em valores reais, a assistência à atividade produtiva foi muito forte. E um ponto-chave nessa resposta em conjunto, uma série de ferramentas que foram sendo criadas pelo governo nacional e governo da província para conseguir oferecer essa assistência com diferentes linhas, diferentes métodos de aproximação. O governo nacional aprofundou o sistema de garantias para as pequenas e médias empresas, o que é chave para poder oferecer essa assistência em momentos de pandemia, com ações seguras do setor público, foram implementados créditos com taxa zero para os pequenos trabalhadores autônomos e profissionais, que tinham uma grande crise nas suas atividades. E um conjunto, então, de ferramentas desenvolvidas pelo governo nacional e pelo Banco Central da República da Argentina, que ofereceu esse espaço aos bancos para sustentar essas atividades financeiras e proteger os postos de trabalho. Nesse contexto, o Banco da Província foi um líder, uma forte expansão de crédito e, como dissemos antes, enfatizando as pequenas e médias empresas. Nós dispusemos, então, colocamos à disposição um grande esforço, acompanhando a indústria, o comércio e a produção agropecuária, ou seja, a produção de bens por meio de diferentes linhas financeiras, linhas financeiras a trabalhadores, dando assistência a um grande número de empresas na província de Buenos Aires. Como mencionei anteriormente, sendo breve e conciso, o ponto-chave necessário nesse marco de restrições impostas pela pandemia, eu acho que isso é uma realidade observada em toda a região e todo o mundo, com forte limitação de criação de sucursais, porque aplicamos protocolos de cuidados, com grupos reduzidos, com muita ventilação,
E isso implica numa série de limitações para o desenvolvimento das atividades próprias do banco. Nesse contexto, na metade do ano passado, o banco lançou uma operação chamada de e-check, que é um novo meio de pagamento digital que permite às empresas descontar cheques diretamente a partir do banco da província. Fomos o primeiro banco público a desenvolver uma solução desse tipo e é chave, um ponto-chave, porque, como é evidente, na Argentina, essas operações implicam a transferência do banco fisicamente até a sucursal e, assim, através de um investimento, é tudo possível através do banco, do internet banco. Logicamente, não é a mesma coisa ir até a sucursal e ter um certo tempo, não é a mesma coisa que descontar um cheque de forma digital. Isso impulsionou lógico, o respeito pelos protocolos sanitários, e isso foi utilizado para trazer essa assistência às PYMEs da província de Buenos Aires nesse tempo tão complicado como foi aquele de 2020, nesse período tão complicado. E o segundo caso bem-sucedido que eu gostaria de relatar é aquele que foi chamado de Conta DNI, que é um portfólio digital usado através do celular, que permite validar de forma remota o documento nacional de identidade, e dessa forma nós podemos, sendo clientes do banco, vinculá-lo ao banco ou criar uma conta, e isso implica no processo de total inclusão financeira. Como podem observar nos números aqui apresentados, essa carteira foi lançada em abril de 2020 e cresceu de forma acelerada. Temos mais de 3 milhões de usuários no país e na província dos Buenos Aires, e com forte crescimento nesse uso. Aquilo que oferecemos aos nossos clientes é uma solução que permite pagar serviços, fazer recargas, como celular, cartões de transporte, fazer saques sem cartão de débito e transferências entre contas de todo o sistema financeiro. É muito simples, intuitiva e muito prática. E permitir incorporar mais de 3 milhões de usuários, como eu já tinha falado antes, no sistema financeiro. O que eu gostaria de dizer é que o governo nacional, no meio da pandemia, lançou o que foi conhecido como o IFE. Acredito que foi uma experiência que foi repetida em vários países, o que nós chamamos de receita familiar de emergência, e isso tinha que ser pago de forma rápida, eficiente e com os protocolos de sanidade. Então, na província de Buenos Aires, foi feito através dessa conta DNI, pagamos quase 1,5 milhão de receitas para as famílias, sem necessidade que as pessoas cheguem nas agências ou com o cartão, e todas essas transações poderiam ser feitas para o processo de inclusão financeira. Então, para concluir, e sendo rápido, na minha apresentação, o que eu gostaria de dar ênfase, se queria desenvolver e discutir e falar para os senhores, é como é desafios que tínhamos uma visão de banco público como eixo de desenvolvimento produtivo, dando ênfase, foco nas pequenas empresas, mas também com um processo integral da população da província de Buenos Aires, e dando ênfase na inovação e transformação tecnológica do banco. Ainda com os desafios da pandemia, conseguimos fazer. E também para dizer que conseguimos desenvolver uma série de atividades que são chaves para o setor das pequenas e médias empresas, que gera rodadas de negócios para a inclusão internacional. E como desenvolvemos uma plataforma, chamamos Vincular, onde foi feita rodadas de negócios com nossos principais parceiros comerciais para poder participar e promover o comércio regional, mostrando nossas pymes, para apresentar nossas pymes com possíveis
fornecedores na Argentina, no Brasil e no Uruguai. Já tivemos essas rodadas de negociações e nós, como banco público, fornecemos capacitações, treinamento para facilitar as pymes a realizar essas rodadas de comércio exterior. Então, nós fornecemos todas essas ferramentas, já demos cursos para várias pymes para suas exportações. Então, somos um banco de desenvolvimento com uma presença tecnológica e inovação do setor produtivo. Muito obrigado. Muito obrigado, João, o que vocês têm feito nesse difícil ano que estamos vivendo. Então, vamos voltar na sessão de perguntas, o que você acaba de salientar e consideramos que é importante no desenvolvimento do comércio regional. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Jorge. Por favor, Jorge Arvati, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. Poderia compartilhar conosco as suas experiências? Bom, bom dia a todos. Uma grande alegria fazer parte desse evento, desse painel com pessoas que têm muito a compartilhar. Obrigado ao presidente da BDE, Sérgio Chuchodovski, Edgardo Álvares, Dante Mossi, Juan Cotramo e meu colega Juan Notaro. Eu vou responder a 3 perguntas que me foram formuladas, de tal forma que eu possa organizar as ideias. A primeira pergunta foi: que ações e medidas a CAF tem implementado no que se refere a cadeias de valor, infraestrutura e comércio desde a perspectiva regional? Um dos pilares da CAF é a integração regional. Buscamos apoiar a agenda com infraestruturas físicas e não físicas. Temos uma longa história de apoios importantes. Exemplos recentes incluem pontes ligando países, como, por exemplo, Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, uma rede importante de transmissão ligando a América Central, uma rede importante de internet também ligando a América Central, um cabo submarino ligando a América Latina à Ásia. No campo não físico, eu destacaria um esforço de facilitação de comércio, integração e harmonização de passos de fronteira e integração de mercados de capitais, que é algo bastante importante desde o nosso ponto de vista, no sentido de promover a integração, especialmente no setor privado. A CAF entende que o apoio às cadeias de valor regionais requer apoiar a diversificação produtiva e atividades com cadeias de valor e de produção mais longas, que são as que mais e melhor podem criar oportunidades de intercâmbio, de investimentos, de conectividade e de negócios, notadamente nas áreas urbanas, que é onde está a maior parte da população da nossa região. É sempre bom lembrar que a América Latina é a região mais urbana do mundo, e isso deve ou deveria ser um elemento crítico na tomada de decisão, especialmente dos nossos bancos, quando miram e avaliam projetos. É com essa motivação que apoiamos infraestruturas como portos, aeroportos, estradas, geração e transmissão de energia, telecomunicação e internet, que são, do nosso ponto de vista, elementos facilitadores da integração e das cadeias de valor. Por fim, temos um programa muito intenso de apoio às pequenas e médias empresas, mirando temas como produtividade e competitividade, digitalização e internacionalização. E por quê? Porque as pequenas e médias empresas, elas são partes integrantes de cadeias de valor que são sólidas e que, de fato, podem ser parte da solução do emprego, da geração de renda e do crescimento econômico sustentável. A segunda pergunta: em matéria de cooperação, como se relaciona a CAF com empresas e seus pares ou instituições de outros países para trabalhar em iniciativas conjuntas e fomentar a cooperação e o desenvolvimento regional? Eu diria que a CAF trabalha muito de perto com outras instituições de financiamento ao desenvolvimento, seja com aliados diretos como o BID Invest, a AFC, a AFD e KfW, ou com aliados indiretos, com quem trabalhamos juntos para apoiar empresas lá na ponta. Ali estão incluídos muitos dos bancos de desenvolvimento nacionais e subnacionais da região e também os brasileiros, incluindo o banco do presidente Sérgio Chuchodovski, o BDMG, e tantos outros bancos nacionais e subnacionais da região. Mas também trabalhamos em parcerias
com bancos privados, fundos de investimentos e fintechs. Entendemos que estes são os caminhos mais eficientes, potentes e inclusivos para promover o desenvolvimento do setor privado e para apoiar as cadeias de produção da região. E, por fim, a terceira pergunta: que mudanças observamos e que estão afetando o tema das cadeias de valor, especialmente com uma mirada, com uma visão pós-pandemia? O que vemos, isso parece algo inexorável, é uma regionalização das cadeias de valor mundo afora, e não apenas aqui no nosso hemisfério, o que tem sido facilitado pela popularização das tecnologias avançadas, por temas políticos como protecionismo e temas como segurança de fornecimento de insumos, temor de dependência de cadeias de produção espalhadas mundo afora, temas ambientais e tantos outros que têm trazido para a nossa região oportunidades e desafios. Oportunidades porque essa regionalização será um impulso para que a nossa região possa mirar mais e melhor temas de interesse regional, como os mercados e os investimentos. Porém, muitos desafios. Isso porque a mão de obra barata já não é determinante para a geografia do investimento, em razão especialmente da tecnologia barata. E acordos comerciais e de preferências, como temos visto, por exemplo, no recente acordo do RCEP na Ásia, poderão provocar desvio de comércio importante para a nossa região. Cabe a nós, portanto, tendo tudo isso em conta, explorar as oportunidades e os mitigantes e ver nesse processo de mudança de cadeias globais para regionais como uma oportunidade talvez única para que a região possa identificar os espaços, trabalhar com os parceiros ideais e adequados para fazer disso uma talvez oportunidade importante para promover a integração e o desenvolvimento econômico da nossa região. Paro por aqui, obrigado. Muito obrigado. É verdade, é muito importante o que a CAF está realizando para a integração de nossa região, o que foi muito bem nomeado como Banco Regional de Desenvolvimento. Então, agora vou passar a palavra a meu amigo Dante. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com os senhores, com uns minutos e passar a mensagem de solidariedade do Banco Centro-Americano de Integração Econômica. Em esta situação de pandemia, todos continuam trabalhando na saúde. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a minha intervenção falando que o dia 12 de março de 2020 se realizou uma cúpula de presidentes da América Central de emergência para discutir a crise da Covid-19. Nessa reunião presidencial, eu inocentemente pensei que estavam sobredimensionando a tragédia, mas realmente foi uma oportunidade para trabalhar com todos os presidentes e acordar um plano de trabalho de o que nós sentíamos que ia mudar as nossas vidas. Foi aprovado um primeiro pacote de alívio para as condições econômicas dos nossos países, que incluiu a compra da Coreia kits para testes da Covid para todos os nossos países membros, ajudas de emergência em dinheiro, financiamento para ajudar as empresas do setor privado, especialmente as pequenas empresas, para que possam sobreviver durante os meses que ficaram fechadas na pandemia. Então, apoiamos o setor público também para financiamentos extraordinários para enfrentar ingressos as suas receitas por impostos. Então, isso conseguiu manter os serviços públicos essenciais, especialmente aqueles da saúde. Também, na América Central,
além da Covid, na América Central, recebemos 2 furacões pelas mudanças climáticas, consequência das mudanças climáticas, e um furacão, e depois de 2 semanas, outro furacão. Então, foi uma crise traz outra. E aqui, nessa crise, também foi importante mencionar que os danos não foram para um só país, foi para toda a região da América Central, inclusive as ilhas da Colômbia. Então, eles foram arrasadas pelo furacão. Então, o que significa isso? Significa que hoje o sentido de trabalhar como um banco integrado de desenvolvimento e nós procuramos um programa com US$ 1,5 bilhão para toda a região da América Latina. Então, nós precisamos de US$ 15 bilhões para os próximos 5 anos para transformar as indústrias da América Central. Temos conversado com o presidente de uma forma para que eles possam entender que os presidentes estão preocupados para não se endividar com os capitais externos e existe também uma necessidade de financiamento muito grande para todos os países. Então, todos os países da região vão adotar um modelo mais aberto para o setor privado. Então, o BCIE tem ficado aqui para poder apoiar com estes financiamentos. Como foi feito esse apoio? Um dos segredos que os bancos de desenvolvimento conhecemos muito bem é que contamos com um fundo de preparação de projetos de primeiro nível. E já tivemos apoio dos países amigos da América Central e gostaria de falar também que tivemos Taiwan, Coreia, União Europeia e Estados Unidos, que eles vieram a esse chamado para contribuir com fundos para esses fundos de preparação de projetos. Espero prontamente assinar uma convênio para mitigação das mudanças climáticas, para projetos desse âmbito. Então, como preparamos os governos não só para fazer os seus investimentos que precisam, mas como podem ser feitas dentro de um mundo de endividamento alto. Então, o BCIE tem compartilhado ideias, conceitos de um país com outro. Nesse caso, gostaria de falar, por exemplo, da empresa Monte Grande, da República Dominicana, que trabalha numa área muito seca e são feitas aí represas para manejo dos recursos hídricos para fornecer água para irrigação na época de seca. Então, a inovação não é de alta tecnologia, mas usar a melhor tecnologia para poder solucionar os problemas que tenha. Também estamos trabalhando para ativar as linhas de trem da América Central. A América Central não vê um trem passar em mais de 150 anos, então queremos ter parceiros que possam nos apoiar nessa agenda de desenvolvimento industrial, porque estão sendo investidos em estradas que são destruídas pelo peso da carga que cada dia cresce mais. Por sorte, o comércio tem sido uma artéria muito importante. Então, a reunião presidencial de 12 de março, os 8 presidentes que estavam presentes na reunião salientaram 2 elementos. Um, fechar as fronteiras, todos conhecem. Mas o segundo elemento, e aqui pediram a nosso banco a cooperação, é que além fechar os voos internacionais, os cruzeiros, trânsito de pessoas, também se manteve o trânsito de cargas. Então, o que a região de América Central decidiu naquele momento é lembrar que, aliás, um dia antes daquela reunião, foi que o comércio não tinha que ser fechado. E isso foi um elemento muito importante para essa nossa região centro-americana, porque o parceiro número 2 na América Central se manteve proativo durante a pandemia. Hoje, a questão de comercial, começamos a trabalhar com um pacote também de vacinas, já temos falado com empresas farmacêuticas e
elas não queriam tratar com banco de desenvolvimento, mas com países. Então, nós falamos com elas, expomos nossas propostas de 58 milhões de dólares, financiamento financiado por bônus temáticos, que nós falamos, no mercado asiático, e taxas menores que 2% para 20 anos de carência. Então, isso foi dada a oportunidade para cada país da América Central e na República Dominicana eles podiam adquirir as vacinas sem que eles fiquem restritos a os fundos para poder comprar as vacinas. E nós vamos fornecer isso e vamos poder conseguir comprar as vacinas para a sua população. Então, o que pensamos para o futuro? Na verdade, vamos ter uma reunião dos presidentes em junho desse ano. A agenda que a região da América Central tinha demorou. Então, essa agenda continua, a agenda anterior continua. O que nós chamamos de revolução industrial na América Central, introduzir trens, gás natural, desenvolvimento de portos, a conectividade da América Central com o Caribe, a ênfase dada na energia renovável, a mobilidade elétrica. Então, todas essas questões que não são novas, mas são novos para o conceito de América Central e queremos tratar, enfrentar isso com recursos e gostaríamos de convidar os investidores para que venham investir aqui na América Central. Estamos aprendendo muito dos nossos parceiros internacionais. Queremos agradecer à Argentina, México, Colômbia, que tem inovado diante dessa crise, se tem compartilhado lições com o nosso banco e também ficamos muito satisfeitos que muitas questões da América Central foram exportados para a Argentina, por ser um país tão avançado na questão de os sistemas de saúde para combater a Covid-19 nas cadeias. Então, tudo isso, nós, como na Nicarágua, temos exemplos de que tem sido os projetos para enfrentar essa Covid-19 dentro das cárceres têm sido muito de sucesso. Então, como Banco de Desenvolvimento, estou muito orgulhoso de ser parte dessa região, integrar países dessa região e não só desse país, como integrar também com Taiwan, Espanha, Coreia, que com fusos horários completamente separados, quase 12 horas, são parceiros desse banco e contribuem com seu valioso capital e também com o seu conhecimento de como manejar ou não como manejar. E essa é informação muito útil para cada um dos nossos países membros. Então, eu realmente agradeço esse fórum, eu adoro ouvir as ideias e inovações que os países estão realizando. O nosso banco se capitalizou no meio da crise, inclusive, como até a Argentina conseguiu se capitalizar, então isso é um bom sinal de confiança. E o desafio agora é como expandir o mercado da América Central no Mercosul, utilizando o parceiro estratégico Argentina para nos integrarmos ainda mais. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, ao Brasil, que é um país que eu admiro muito. Então, muito obrigado e bom dia. Fiquem saudáveis, por favor. Obrigado. É impressionante aquilo que você fez e depois vamos comentar das grandes realizações que estão acontecendo graças à integração da região e à integração com toda essa região latino-americana. Então, passo a palavra ao doutor Notaro, diretor executivo de Fomplata, Banco de Desenvolvimento do Mercosul. O convite do amigo Sérgio Gusmão
por organizar esse fórum que nos permite nos encontrarmos e poder dialogar. A BDE, em mais de 50 anos de atividade, teve um papel muito relevante no desenvolvimento do Brasil e dos países da América Latina, que aumentou ao longo dos últimos anos. Então, é uma iniciativa muito positiva essa de poder nos encontrar nesse evento da BDE. É um evento muito importante para poder fortalecer alianças estratégicas e fazer uma troca de experiências, principalmente nesse cenário de pandemia tão específico que nós estamos vivendo e cuja duração é bem mais extensa do que aquilo que nós pensávamos no início dessa pandemia. Então, temos a situação que foi abordada pelos países da América Central, mas fazendo menção à Fomplata, os senhores já sabem, o nicho estratégico é aquele de projetos de tamanho pequeno e médio, entre 100 e 300 milhões de reais, priorizando sempre programas em áreas de fronteira que têm impacto em mais de um país membro, áreas internas com vulnerabilidades e pequenas e médias cidades, buscando sempre a estabilização das economias, dessas economias regionais dentro da economia global. Ao longo dos últimos anos, a carteira de empréstimos teve um crescimento de mais de 20% ao ano, e grande parte desse sucesso se sustenta no fato de que, a partir de 2012, adquirimos experiência única em temas específicos como desenvolvimento em fronteiras e cidades pequenas e médias. Desde o começo da pandemia, teve uma queda sem precedentes no nível de produção, emprego e progresso nos nossos países membros e países da região. Aqueles que já estavam registrando níveis de crescimento baixo enfrentavam já dificuldades para manter o nível de emprego, bem como o progresso que tinha sido alcançado ao longo dos últimos anos, em termos de redução de progresso, tudo isso piorou. E o apoio de instituições como nossas aos países da região é fundamental para a recuperação econômica. Nesse sentido, atender rapidamente à demanda de financiamento de governo, seja para questões sanitárias urgentes ou questões relacionadas à liquidez, isso foi um ponto-chave para que houvesse uma resposta às necessidades socioeconômicas. Tivemos um fechamento de fronteiras, confinamento social imposto a vários dos nossos países. No FONPLAN, continuamos com o nosso apoio, tudo relacionado à integração regional, desenvolvimento de infraestrutura sustentável e financiamento da produção. E enfatizamos e priorizamos muito e reforçamos aquelas ações que permitam alcançar os grupos e setores mais vulneráveis, especificamente pequenas e médias empresas, por exemplo, chegar até as áreas rurais, principalmente aquelas atividades que promovem mais emprego. Mulheres também, são aqueles que se viram mais afetados em termos de emprego ao longo desses meses. Já avançamos nesse caminho, com alguns projetos, usando mecanismos por exemplo, com um alto emprego feminino. Na Argentina, temos a colaboração com a AISA, empresa de água e saneamento da Argentina, onde foi implementado um programa de obras, se mal me lembro, em 20 municípios, se bem me recordo, 20 municípios, que promove a participação de pequenas empresas de desenvolvimento de obras e onde se promove a igualdade de gênero. Na Bolívia, temos já um terceiro programa, chamado Infraestrutura Urbana e Geração de Emprego,
E também a lista estabelecido que as equipes de trabalho que participam na reparação de ruas, praças, construção de centros comunitários, policlínicas, etc., em todos esses trabalhos temos que ter pelo menos 50% de mulheres entre os trabalhadores ativos nessas obras. E fazendo referência ao Brasil, no Brasil temos projetos que alinham vários setores de intervenção urbana. Estamos trabalhando, em particular, com tudo aquilo que está relacionado a pequenas e médias cidades do Brasil. E essas intervenções urbanas estão orientadas à melhora da qualidade de vida das populações em questão de transporte público, em matéria de prevenção, inundações, criação de áreas verdes, ciclovias, mas além disso também existem componentes específicos para a geração de emprego e oportunidades para as populações mais vulneráveis. E algumas das cidades de maior destaque são municípios como Itajaí, em Santa Catarina, Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Sorocaba, em São Paulo, São Gonçalo, no Rio Grande do Norte, Vila Velha, no Espírito Santo. Como podem observar, a nossa atuação é muito distribuída no Brasil. Além disso, Plata também conta com uma nova linha de financiamento sem necessidade orientada à assistência financeira de bancos na nossa região. Essa linha de financiamento está destinada normalmente a crédito para pequenas e médias empresas ou projetos de investimento nos municípios subnacionais. E isso foi implementado com critérios de atenção muito ágeis, de atendimento muito ágeis e custos bastante reduzidos. No Brasil, estamos atualmente identificando e negociando várias operações com diferentes instituições financeiras e um financiamento emblemático dirigido ao apoio específico a municípios foi o que foi concedido no ano de 20 ao Banco de Minas Gerais, BMG. Esse trabalho, em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento, para nós é muito importante, levando em consideração que esses bancos têm uma grande penetração e conhecimento das necessidades locais e das próprias populações, e são excelentes parceiros para aplicar com eficácia e também para o financiamentos a médio e longo prazo, bem como para compartilhar e implementar as melhores práticas de desenvolvimento sustentável, que é uma preocupação que temos especificamente em Fomplata e também no resto das instituições que foram mencionadas anteriormente. Para a Fomplata, é de enorme importância essa implementação das alianças com as instituições brasileiras e aumentar a participação cada vez mais. Por esse motivo, nós entendemos que a ABDE pode ser um grande parceiro estratégico com quem trabalhar. A urgência do momento, a dureza da realidade presente, nos convoca ao diálogo e exige de nós a união de esforços e o trabalho em conjunto. Eu espero que nesse fórum seja criada uma nova oportunidade para continuar criando um futuro a partir de nossas parcerias para o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dante, muito importante, muito interessante aquilo que você comentou sobre tudo aquilo que está sendo realizado, mas eu gostaria de fazer um comentário. A última reunião presencial que eu tive a oportunidade de participar foi no ano passado, em março do ano passado, uma reunião em Montevideo, organizada por Fomplata, e foi a última reunião presencial. Eu espero que em breve seja possível realizar novas reuniões desse tipo, que nos ajudam e nos permitem estreitar laços. Eu gostaria de fazer agora alguns pequenos comentários sobre aquilo que foi compartilhado pelos amigos. Em primeiro lugar,
Juan comentou e mostrou dados importantes que refletem o papel do Banco de Desenvolvimento no seu papel contracíclico. E eu faço referência a Juan, o presidente do Banco Fomplata. Isso foi possível através do programa FOMPIME, destacando que foi aumentada a carteira destinada ao setor produtivo, e mais importante é que o saldo do crédito destinado foi maior à média do sistema financeiro, mas em apoio às PYMEs. E também mencionou que tiveram apoio do governo argentino, empréstimos dando espaço dessa forma para a sustentação do setor produtivo, liberando os créditos direcionados às PYMEs. Nessa conjuntura, as entidades financeiras que não souberam se adaptar tecnologicamente sofreram muito fortemente, e isso vemos que foi superado com sucesso pelo BRAPO, e foi implementado aquilo que foi chamado de as questões digitais, as carteiras digitais, que contam com mais de 3 milhões de usuários, com a realização de 36 milhões de transações. Ou seja, é algo muito importante, bem como o cheque eletrônico, que facilita que as pessoas não tenham que ir até as agências e possam fazer as operações diretamente e por meio dos computadores, dos meios eletrônicos. Isso nos ajuda e faz com que os bancos não tenham, isso diminui a carga para os bancos e cria facilitações para as entidades e beneficiários no acesso aos cheques. Então, realmente, isso é algo muito importante que eu queria mencionar. No caso do Jorge Arbate do CAF, uma das bases da CAF, e nós conhecemos bem isso, é a infraestrutura, e a integração regional é realizada por meio da infraestrutura, e dessa forma é apoiada a interconectividade para facilitar os negócios. Se não existe interconexão, que negócios podem ser realizados? E trabalha também, foi mencionado, em coordenação com outras entidades financeiras regionais, nacionais e também extra-regionais, contribuindo de tal forma para a atração de recursos na região, até a região. Também mencionou que foram observadas mudanças que afetam a cadeia de valor. Produto da crise, e isso é algo que vimos muitas reclamações por demora no fornecimento aos países que tinham como principal fonte de fornecimento alguns produtos fora da Ásia, os prazos, também existiram reclamações em relação a isso. Isso fez com que a produção nacional seja priorizada, bem como a produção regional. E vemos que essa é uma grande oportunidade para a nossa região, já que vai trazer oportunidades e desafios para os mercados financeiros e de saúde. Em relação àquilo que foi comentado pelo nosso amigo Dante, realmente é gratificante a forma como está sendo realizada a integração da América Central, a forma como existe uma coordenação que aproveita e compartilha experiências, porque na nossa região o importante é que sejam realizadas ações e outras entidades de outros países consigam aproveitar essas experiências, como foi mencionado, por exemplo, como vimos no exemplo das prisões. Ou seja, todos temos que contribuir e todos temos muito por diante a ser realizado. Essa ajuda oferecida pelos governos para o financiamento de materiais e para fazer com que seja possível comprar vacinas, isso é algo que em outra ocasião teria sido muito difícil de ser conseguido. Também foi mencionada a dupla crise. Tivemos também a questão dos furacões. A nossa região
temos furacões, maremotos, terremotos, temos tudo, mas o mais importante é que temos as pessoas, e o nosso povo é o principal ativo. Nós somos sociedades resilientes. Da mesma forma, temos também uma preocupação com os gastos sociais e existe também essa questão de como olhar para essas soluções por meio da promoção de investimento privado para financiamento dos projetos. Foram mencionados projetos que são maravilhosos e espero que sejam materializados, trens elétricos, por exemplo, para conseguir, dessa forma, levar mercadorias. Foram fechadas as fronteiras, mas não que não seja fechado o trânsito, por favor, e é importante destacar aquilo que foi mencionado, que o principal parceiro comercial da América Central são os próprios centro-americanos. E isso é algo que na América Latina, no Sul, temos que aprender vendo como isso foi tratado. Em relação aos comentários do Juan, ele focou o Banco de Desenvolvimento e o foco nas cidades pequenas e médias de fronteira. Essa é uma das melhores formas que temos para fazer a integração das economias de forma global. Eles estão apoiando a recuperação econômica para fazer de tal modo que os países consigam sustentar as economias nacionais, sustentar as empresas e famílias e fazer com que não sejam perdidos os avanços obtidos em relação à redução de pobreza e emprego. Nós passamos por muita dificuldade ao longo de muitos anos, então é justo que os mais necessitados na nossa região, devido a essa crise, sejam os mais contemplados. Então, Fomplata está apoiando a infraestrutura urbana para contribuir na geração de emprego, especificamente entre mulheres. Ou seja, existe um foco importante nas mulheres e ele está focando também geração de emprego nos setores mais moderados e apoio dos municípios e governos globais. Nós vemos que a integração inclui não somente não só deve incluir todas as pessoas, como também os municípios, os territórios, e muitas vezes os municípios ou os governos locais não contam com apoio financeiro, dependem somente dos próprios recursos, e por isso é importante que as entidades ajudem a fazer a integração financeira dos municípios e governos locais. Reconhecem que a situação é crítica e, por isso, precisam de parcerias para somar esforços e ter um impacto nos setores afetados. Isso foi um resumo rápido de o que foi falado pelos nossos colegas aqui. Agora eu vou passar a palavra. Temos 1 minuto, 2 minutos para que cada um possa compartilhar suas últimas ideias, sua última mensagem. Não sei se vamos ter mais tempo para perguntas, porque o nosso painel começou com uma desfase de tempo. Então, vou passar 2 minutos para cada um dos senhores para que possam falar uma ideia final. Juan. Rapidamente, para concluir, eu gostaria de salientar o interessante desse painel, de compartilhar. Somos bancos de diferentes tamanhos e de diferentes especializações, mas tem aparecido aqui eixos transversais. Um problema comum é a discussão do desenvolvimento, a importância do financiamento de projetos de infraestrutura e do papel da industrialização para promover e sustentar no tempo o processo de crescimento para dar melhores qualidades de vida para a população. Foi falado aqui as questões de gênero, a pandemia também, isso nos obriga a analisar isso, pois o impacto é desigual
especialmente contra as mulheres, que também dentro das nossas organizações normalmente sofrem brechas e discriminações, e isso nós, o banco, estamos trabalhando numa agenda muito ativa para poder enfrentar esse problema, porque temos que fazer tudo de cara para a sociedade também de forma interna. Todos aqui, por exemplo, somos homens, e isso é uma demonstração de que essa brecha está ampla. Aqui também existem desafios. Temos um laboratório aqui na província de Buenos Aires que tem um projeto para produzir localmente as vacinas contra a Covid. E nós, como banco público e como banco da província, nós contactamos esta empresa para poder financiar diretamente, para acompanhar, para que eles possam ter um financiamento no setor de capitais e também assessoria para poder realizar comércio exterior também, a participação do banco com as necessidades específicas dos setores produtivos. Isso se dá pelo diálogo e é a chave como banco público, e que temos que ativar os motores de desenvolvimento da província do país. Então, tudo isso, essas questões transversais surgiram pela agenda que nos traz aqui permanentemente. E muito obrigado pela participação, e pedir que cada um se cuide nessa época de pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Concordamos tudo que você disse. Então, vamos continuar com Jorge. Jorge, por favor, tem uns minutos, porque você utilizou pouco tempo, mas poderia se estender mais para seus comentários finais. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo convite para participar desse painel tão importante, ouvir os meus colegas dos demais bancos e ver como há um grande alinhamento, não apenas, mas também de instrumentos e de políticas de ação. Isso tudo seguramente facilita o nosso trabalho na medida em que cria complementariedade e também sinergia. Eu queria também compartilhar com vocês que o banco, que a CAF fez um grande esforço no ano passado para apoiar os nossos países e o setor privado em razão da pandemia. Aprovamos 14 bilhões de dólares, foi um recorde, e desembolsamos quase 11 bilhões de dólares, também um recorde. Como parte desse esforço extra que nós fizemos, foi criada uma linha de 1,6, uma facilidade de 1,6 bilhão de dólares para apoiar os bancos nacionais e subnacionais de desenvolvimento, em especial no que tange a programas de apoio à recuperação da pandemia. Agora, é claro que todos os bancos aqui presentes têm feito um grande esforço para apoiar os nossos países e também o setor privado, mas a nossa percepção é que um esforço talvez ainda maior e mais importante será necessário no período pós-pandemia, quando as feridas causadas pela pandemia, mas também o que nós temos visto em termos de aumento das distâncias com que se relaciona, com que se refere ao uso e desenvolvimento de tecnologias e inovações. Não apenas a nossa região enfrenta uma pandemia muito grave da Covid, mas também enfrenta uma pandemia também igualmente grave de produtividade, de competitividade e de capacidade de desenvolvimento em termos sustentados e sustentáveis. E para isso é absolutamente fundamental a identificação de programas e projetos que tenham implicações profundas e com muitos spillovers e externalidades nas suas respectivas economias. Esse é, do nosso ponto de vista, um propósito e um espaço muito importante para os bancos de desenvolvimento, identificar as áreas, especialmente as áreas em que se fazem necessário o desenvolvimento de mercados e que também se faz necessária a participação de bancos de desenvolvimento para estimular
setores, atividades e projetos que possam ter um impacto em termos marginais maior do que o esperado para apoiar o processo de recuperação. Nesse sentido, eu destaco uma agenda que é especialmente importante aqui para a nossa área do setor privado, que é o apoio muito forte às pequenas e médias empresas. E não apenas porque elas são a grande maioria das empresas do tecido produtivo da nossa região e também fazem parte das cadeias de produção, como eu já havia mencionado antes, mas ainda mais importante do que isso, é impossível imaginar um crescimento sustentado e sustentável para a nossa região sem que a gente se convença de que é fundamental gerar empregos com alguma qualidade nas cidades, que é onde se encontra grande parte das nossas populações. E quem mais e melhor gera emprego são as pequenas e médias empresas. Do nosso ponto de vista, o grande propósito da atividade econômica, do desenvolvimento econômico, não é gerar riqueza, não é gerar investimento, é gerar harmonia, gerar paz e gerar estabilidade política. Isso só é possível com a geração de empregos que têm alguma qualidade. E para isso, nós temos que apoiar o investimento, temos que apoiar ambientes seguros para se fazer negócios, tendo em vista que o emprego é o elemento fundamental do desenvolvimento econômico. E é isso que nos move aqui na CAF, e é para essa direção que nós seguimos, seja trabalhando com os governos, seja trabalhando com o setor privado, seja trabalhando com todos os nossos aliados, que estão inclusive vários deles presentes aqui hoje, que são os demais bancos com os quais nós acreditamos serem os aliados críticos, fundamentais e mais, talvez, adequados para que nós juntos possamos atingir esse grande objetivo. Mais uma vez, obrigado a todos, foi uma grande alegria participar desse painel. Gracias, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Agora, eu sei que você tem uma reunião, daqui a pouco tem 1 minuto para poder falar sua mensagem final. Muito obrigado, Edgardo, pela facilitar esta reunião. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estamos apoiando toda a região da América Central, mas uma questão que está me incomodando é a falta de apoio, embora nós temos apoio à infraestrutura e programa de bolsas para os jovens, mas o apoio para o setor humano tem sido precário. Então, eu tenho interesse também de utilizar, por exemplo, o financiamento a longo prazo para apoiar a educação. Muitos me dizem que esse não é o nosso negócio central do banco, mas sem as pessoas qualificadas, obviamente, para inovar o futuro, não vamos poder crescer como região. Muito obrigado pelo espaço e escutei muito boas ideias que espero replicar aqui na região. Muito obrigado e tenha um bom dia. Muito obrigado, Dante. Agora, João, os nossos coordenadores disseram que estamos já no tempo. Rapidamente, eu vou falar, tudo já foi dito, e o que eu gostaria de dizer que o significado para os nossos países sair dos efeitos econômicos da pandemia. E nesse sentido, acredito que os nossos países nos últimos anos têm realizado um esforço enorme e conseguido melhorar muito dos índices da pobreza, e isso vai ter um grande impacto, vai necessidade de recursos importantes para voltar a recuperar o crescimento nos países, e nesse sentido, o papel dos nossos bancos é importante. Mas, ainda que sejam fornecidos todos os recursos, ainda não são suficientes para poder apoiar os nossos países. E é por isso que a mensagem é que trabalhemos conjuntamente como Fomplata. Temos alianças muito importantes financeiras com CAF, temos linhas de financiamento com a BID,
que com JP Morgan também, e temos também, conseguimos complementar grandes áreas de trabalho, muitas vezes com financiamento comum, e queremos ser inovadores nas respostas que devemos fornecer aos nossos países e ser solidários de que trabalhar em conjunto e, assim, incorporar as redes de bancos de desenvolvimento dos nossos países, que também são cadeias pelas que nós podemos ter um impacto maior para atingir e cooperar com o desenvolvimento completo da região. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Foi um prazer estar com todos os senhores aqui, compartilhar esse painel, e nos vemos em breve. Muito obrigado. Eu gostaria de falar que, muito obrigado, e eu gostaria de fazer um comentário que resume tudo. Não temos que deixar ninguém atrás. O Banco de Desenvolvimento tem que procurar isso, e gostaria de convidar para que assistam à nossa Assembleia 25 de maio, onde vamos tratar das questões de transformação digital e inclusão financeira das mulheres. E, por favor, vamos também a recuperar a nossa economia frente à pandemia. Muito obrigado a todos. Eu agradeço pelo seu tempo e ter compartilhado as suas experiências, e vamos falar nos vamos ver na nossa assembleia. Muito obrigado.